Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre a depressão, principalmente esse mal que atinge os jovens hoje. Nossos convidados, Ibiraci Camargo, que é psiquiatra e professor do curso de medicina da UNAERP. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço. E Luzia Del Vecchio Bernardes, que é psicóloga e professora do curso de psicologia da UNAERP. Professora Luzia, também muito obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui. Eu tenho dados aqui da Organização Mundial da Saúde que fala que a depressão é a quarta doença que mais incapacita o ser humano. É isso mesmo, professor? De fato, esses dados são dados relevantes e reais, não é? A Organização Mundial de Saúde, já a partir do ano 2000, esperava 5 milhões de novos depressivos ao ano no mundo. E já naquela época, ela apontava os principais motivos para essa incidência crescente da depressão no mundo. Naquela época já se falava da sobrevida da população, se falava das chamadas guerras do leste europeu, nós estamos falando no ano 2000, se falava das demências por HIV/AIDS e internet, como uma causa importante relacionada às questões do desenvolvimento dos processos depressivos. Isso, de fato, continua sendo muito preocupante. E assim, embora a gente tenha aqui dados de que a depressão atinja mais as mulheres, é isso mesmo? Sim, né? Segundo dados estatísticos, as mulheres são mais acometidas por depressão desde até da idade precoce, mais precoce, né? As meninas, né? Quando até estão entrando na adolescência. E um dos grandes motivos está relacionado à preocupação com a imagem corporal. Olha só, né? Eu já ia falar que era a questão da grande atividade que hoje a mulher ocupa, não mais só dentro de casa, né? Mas assim, trabalha, filho, e assim, ela acumulou uma grande quantidade de tarefas, sim, né? Nós não podemos descartar, né? Existem inúmeros fatores aí, mas segundo, né, indicações, está muito relacionado a isso, né? Então a gente, nós não podemos considerar o indivíduo desconectado, né, descolado de um contexto social, das demandas, né, sociais, obviamente, mas claro que essa multiplicidade de papéis na mulher não só pode aumentar o nível de depressão, como outros transtornos mentais, principalmente os da esfera da ansiedade, né? Relacionados então à expectativa de realizar muitas coisas, né, da busca de uma excelência, alguma coisa assim, né, podem se encontrar mais na esfera dos transtornos de ansiedade. No entanto, né, a depressão está muito associada à frustração. E aí o indivíduo se comparando a modelos muito perfeitos, né, não só nessa esfera da imagem corporal, mas até de estilo de vida, de profissional bem-sucedido, né? Essas cobranças de inúmeras atuais. questões que vão sendo impostas. A gente observa um mundo que vai privilegiando cada vez mais, né? A questão da perfeição, né? De uma qualidade de vida perfeita, coisa e tal, que veicula aí, né, em filmes, em mensagens publicitárias, inúmeras questões, e as pessoas se comparam a isso. Isso gera um sentimento de inadequação, de frustração, e a depressão acaba sendo uma das consequências disso, né, se a gente analisa dentro desse âmbito. Eu queria acrescentar, em cima dessas coisas que a professora Luzia está colocando, a questão que é bem determinante também na prevalência da depressão na mulher, né, que são as questões hormonais, né? Quer dizer, nós temos o primeiro momento da adolescência que a professora está colocando, que tem a questão da primeira menstruação, da menarca, né? Depois nós temos outras grandes situações hormonais, que seria a questão da gravidez, parto e puerpério. E por último, a questão da menopausa. Então, os fatores hormonais são determinantes também, não são únicos, mas são determinantes
na prevalência da depressão. Por isso que a mulher fica mais vulnerável. Por isso que a mulher se torna mais vulnerável. E agora, chegando mais ao nosso tema, né, a gente fez essa introdução que eu acho que é importante, as pessoas que estão nos assistindo, né, entenderem assim, esses mecanismos, que a depressão está realmente ligada a questões hormonais, mas as questões também muito fortes sociais hoje em dia, como o senhor Sem mesmo dúvida. mencionou no início do programa, a questão das guerras, enfim, das doenças. E agora o senhor pontuou no final uma coisa muito importante, a questão da internet. E aí a gente chega no nosso tema, a questão do jovem, né? O aumento dessa incidência de depressão entre os jovens. A gente poderia dizer que isso está ligado realmente com a questão da internet hoje em dia? Certamente, essa questão tem colaborado muito nos processos depressivos diagnosticados em jovens. É claro que a gente não pode dizer que é somente isso. Generalizar, né? Claro, Sim. a gente quando fala num processo depressivo, nós temos que levar em consideração vários fatores. Fatores genéticos, ambientais, sociais, individuais, né? Mas, de fato, essa questão da internet tem sido considerado como algo muito importante para que a gente tenha os nossos jovens cada vez mais isolados, né, de um relacionamento, vamos dizer assim, presencial, né? Eles ficam mais conectados, mas muitas vezes essa conexão é muito complicada. Né? Esse afastamento, essa questão, né, Luzia, na psicologia também, né, como é que a gente tem tratado, né, como é que a área tem tratado essa questão do jovem, né, enfim, né, como ver esse jovem hoje, né, como tratar desse jovem que vem sofrendo, né, desse mal, né, enfim, né. Existem estudos, né, que inclusive caracterizaram, né, as gerações, principalmente assim, após o período, né, pós-guerra, Segunda Grande Guerra, né, que foram surgindo gerações muito características, né, e na atualidade a gente tem os chamados, né, os globalistas, né, então... É o que a gente chama hoje... Perdão, é uma geração globalizada, que tem influência da globalização, mas são chamados de millennials, né? Sim. Que é tanto a geração que tem, assim, acho que final da chamada geração Y e já vem surgindo a geração Z, né? Que é uma geração, assim, que hoje, com a idade, assim, tanto dos adolescentes, mas principalmente entre 18 a 25 anos, né? É uma geração que realmente mantém... Bom, essa questão da conexão, se a gente for ver desde bebê, né? Desde Sim. criança. Mas essa conexão permanente, né? E eu vi recentemente um estudo que foi realizado por uma psicóloga da Universidade de Harvard, que ela encontrou, né, numa pesquisa que realmente as pessoas que ficam por mais tempo, né, por exemplo, acompanhando o Facebook, as postagens das pessoas, os compartilhamentos, elas experienciam um nível muito mais elevado de frustração, né, de insatisfação com a própria vida, por conta de que, por exemplo, a pessoa vai e fica postando, né, que está num restaurante bacana, fazendo uma viagem para um lugar legal, e as pessoas comparam aquilo à vida que ela está tendo agora, e isso gera insatisfação. Até um dia desse eu estava comentando que era a questão, eu fiz uma brincadeira, a gente fala muito da questão do fake news. Aí eu fiz uma brincadeira, eu fiz assim, é o fake life, né? Sim, porque de uma certa forma é isso, bem né? empregado, bem, exatamente. E aí as pessoas, elas, né, vivem isso, né? E os jovens... Que estão conectados. Estão conectados, né? Associados às características dessa geração, né, dos millennials, que nós podemos considerar, né, segundo os estudos, que é uma geração que foi mais superprotegida, que é mais superprotegida, se a gente considerar fatores sociais, econômicos, quer dizer, uma sociedade mais violenta, a tendência é que os pais superprotejam mais, né? Então, eu com 7 anos de idade, eu ia sozinha para a escola e, né, por outro lado, eu levei minha filha à escola até ela e busquei até ela conseguir ter o seu próprio carro, porque a gente não consegue deixar filho se deslocando sozinho, porque o mundo está muito violento. Então, tanto por uma necessidade, né, a vida vai assumindo um estilo em que os jovens eles vão recebendo mais superproteção,
né? O consumismo, essa coisa de ter as coisas muito rapidamente, a disponibilidade de bens, né? Então, é uma geração de superprotegidos. Em contrapartida, a gente tem aquela questão de que, às vezes, até no Brasil, vamos imaginar assim, a crise econômica, dificuldades econômicas, muitas vezes os jovens se formam no ensino superior e ainda não conseguem ter o emprego e autonomia para viver por si só e ficam na dependência dos pais. Essas e talvez outras questões, claro, né, a gente sempre tem mais, né, tomando inclusive os aspectos que o Dr. Ibiraci está indicando, né, a gente tem uma geração de pessoas mais vulneráveis. Então, os jovens hoje, eles são mais sensíveis, eles possuem menos recursos internos para lidar com a frustração, né? Talvez nesse aspecto eles consumam mais bebidas alcoólicas, fumem mais maconha, usem mais drogas, né? No sentido de realmente fugir dessa realidade. Exatamente, né? Buscar um fortalecimento para lidar com frustrações que eles, né, não se sentem fortalecidos para lidar. Isso é preocupante, professor? É preocupante. E um aspecto interessante, que pelo menos a literatura tem revelado, né, que essa questão da superproteção acaba também limitando o desenvolvimento da autonomia do jovem. E o que os trabalhos têm mostrado é que esses problemas mais de ordem depressiva acabam se revelando no início da idade adulta. E, por enquanto, tudo é meio contemplado, é da idade, mas quando ele está lá nos seus 21, 22 anos de idade, os sintomas aparecem. E a gente tem falado isso também, que a questão da adolescência, ela ampliou. Isso seria em decorrência de todos esses motivos que a gente colocou aqui, né? Com certeza. A fase adulta demora muito mais fácil para se chegar. Você fala assim, meu Deus, mas ele não vai ficar... Não tem os pais que falam assim, mas ele não vai amadurecer? Não é isso que a gente sempre fala? O que acontece, A né? gente vê na clínica pacientes com 35 anos de idade que ainda são adolescentes, né? Na verdade, toda a teoria do desenvolvimento da personalidade precisaria ser reescrita, né? Porque não dá mais para nos determinarmos até que idade vai a adolescência. Que vai a adolescência, né? Tem até um termo que se fala, né? Dessa extensão da adolescência, que eu não me lembro agora. Adolescente, né? Que já se instituiu. Você fala assim... E a gente fala assim, quando que você amadurece, né? E não existe mais, né? Porque antes era assim, aos 18 anos, depois tinha, né? Aos 21, então é a maioridade, significaria, então, que seria a sua fase total adulta. A gente não pode mais considerar isso, né, doutor? Não podemos. E um dado importante, trabalhos recentes também, americanos, sobretudo, apesar de estar fora da nossa cultura, mostram que quase 14% de adolescentes se encontram num processo depressivo. É muita coisa. Isso é muita coisa, não é? E um número grande desses adolescentes, inclusive, acabam atentando contra a vida. Né? Cerca de 2% desses adolescentes acabaram tendo necessidade de suporte médico. Isso significa que as tentativas foram sérias, né? E eu não sei se exatamente no nosso país a coisa é muito diferente. Entendi, porque não há pesquisas aqui que transportem, que façam a mesma relação de números que tem nos Estados Unidos. Eu acredito até que existam, né? Mas a gente sempre tem uma referência, né? Por conta até da influência da psiquiatria norte-americana no nosso meio, né? E profissionalmente falando, né, dessas duas pontas, tanto na psiquiatria quanto na psicologia, como diagnosticar esse jovem, né? A gente falou sobre as questões sociais, né? Mas as pessoas que estão lidando, né, estão próximas desse jovem, né? Como reconhecer, tanto para o jovem quanto para os pais ou familiares, que realmente ele passa por um processo de depressão? Porque hoje existe também, né, uma supervalorização. Ele está deprimido, mas será que é um momento de infelicidade ou é a depressão realmente? É bem importante diferenciar, né? Aquela depressão reacional, né? De repente o jovem tem lá um relacionamento, rompe esse relacionamento, né? E vai exibir uma depressão que é até esperado, mas também espera-se que ele supere isso. Né? Essa questão da capacidade de superação, de elaboração das dificuldades aí, das dores, né? E por outro lado, né,
pode haver até, às vezes, um quadro, né? Que o doutor Ibiraci pode falar com muito mais propriedade, um quadro até encoberto. Então, às vezes, essas dificuldades mesmo, é importante que sejam bem esclarecidas, né? Para a população, principalmente para os pais poderem contribuir, porque a gente vê muitas vezes assim, banalização de muitos termos, né? Estresse, está estressado, ou não sei o quê, e às vezes as pessoas, ou com depressão, enfim, e as pessoas acabam tendo às vezes poucos elementos para identificar em si esses quadros. E a identificação é o primeiro passo para a pessoa procurar ajuda, né? E às vezes tem assim, isso é coisa de adolescente, ou esse é de jovem que está... Lamentavelmente, né? E aí, né? às vezes, isso pode passar despercebido. E a adolescência acaba sendo um período mais propício, né? O doutor Ibiraci estava citando a questão hormonal. O adolescente ele passa por grandes transformações, né? Físicas, hormonais, mentais, psicossociais, essa coisa toda, que acaba deixando mais vulnerável mesmo a uma instabilidade emocional, né? E às vezes até essa má compreensão disso, né? Os pais aí não compreenderem ou não terem também uma condição ou um tempo suficiente para estarem atentos a essas mudanças, né? E aí a gente tem também uma outra vertente da internet, que é a questão do jovem, ele se apegar, né, à internet para buscar um apoio social para isso. Tanto que, assim, a quantidade de memes, né, que falam sobre depressão, tô triste, não sei o quê, é enorme, né? Eles compartilham isso, existe um compartilhamento muito grande, né, de jovens entre si compartilhando as suas dores, a sua depressão, né? Eles, por um lado, a internet, ao mesmo tempo que favorece a frustração, ela parece atualmente estar contribuindo, ou pelo menos uma área que os jovens vão buscar esse apoio, através desse apoio social. Tem os dois lados, os né? Dois lados, tem que saber medir, né? Eu gostaria de pedir a opinião também do professor Ibiraci, mas, professor, a gente só vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre depressão e principalmente a depressão que atinge os jovens. Professor, nós falávamos, né, a professora Luzia, na questão do diagnóstico, né? Como os pais percebem, como os jovens se percebem na questão da depressão. Bem, eu não sei se eu poderia dizer assim de uma forma muito clara como os pais percebem, não é? Porque nós pais, não é, muitas vezes tendemos a negar o que está acontecendo com os nossos filhos, não é? E encarando, principalmente quando a gente pensa em adolescência, que isso faz parte desse processo, nessa fase de desenvolvimento do jovem, não é? Mas de qualquer forma, o que a gente tem como importante em termos de orientação é a gente ficar muito atento em mudanças de comportamento do nosso jovem, né? Então, nós temos, por exemplo, padrões de sono, não é? Em geral, o jovem deprimido, ele passa a dormir menos do que ele estava acostumado a dormir. Menos? Menos. Eu achei que ele dormisse mais. O mais comum é dormir menos. Tá. Mas pode ter essa outra manifestação que a gente chama de hipersonia, dormir mais. Entendi. Ele pode também começar a perder o apetite e emagrecer. O outro lado, que a gente chama de manifestações da depressão atípica, não é? Que seria dormir muito ou comer muito, também pode acontecer. Mas o mais comum é a perda de peso e a insônia, que a gente chama de insônia da madrugada. Se, por exemplo, ele está acostumado a acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola, ele começa a acordar às 2, 1 hora da manhã e não recobra mais o sono. Além disso, frequentemente a gente vê esse jovem mais irritado, não é? Ele vai passar frequentemente mais tempo isolado no seu quarto, não é? A autoestima dele vai estar diminuída, ele pode se sentir assim muito sem esperança, sem uma perspectiva de futuro. Ele pode começar a falar que não vale a pena viver, não é? E mesmo expressar ideias de querer acabar com a vida. Então,
tudo isso nós temos que ficar muito atentos, não é? Para que a gente possa, se for o caso, ajudar esse jovem o mais rapidamente possível. Agora, quando a gente fala em depressão, nós temos que pensar em dois aspectos importantes. O que vai determinar um processo depressivo no adulto ou no jovem? É a intensidade dos sintomas e o tempo de duração. Né? Ela pode ter uma depressão, como a professora Luzia falou, por de um relacionamento, enfim, ou de um ente, né, que pode durar um tempo, ou ela pode se prolongar. Tem isso também? Pois é, nós não podemos, em hipótese alguma, transformar a tristeza em doença. Exatamente. Né? Nós, em determinadas situações, o esperado é que o indivíduo sofra. Né? Então, o jovem perde o seu pai, é natural que, se essa relação com o pai fosse uma relação positiva, ele vai sentir essa falta e é natural que ele sofra. Sim. Né? Ou terminou um relacionamento, né, de muito tempo, enfim, isso é natural também, o sofrimento, né? Pois é, mas nós estamos, assim, muito preocupados, né, com a questão da medicalização. Exatamente, é isso que eu queria abordar sobre isso. Isso é muito importante pelo seguinte, bem, eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu trabalho também com remédios. Eu sou a favor de remédios, sempre que indicado. Mas, repetindo, nós não podemos transformar a tristeza em doença. E um dado importante que está acontecendo no momento nos Estados Unidos é que, naquele país, hoje, quando um indivíduo tem uma perda importante e que naturalmente ele vai se deprimir, se ele manter os sintomas dele por 2 semanas, naquele país, se tiver sob os cuidados médicos, esse médico terá que medicar esse paciente. Então, eles estão tirando essa questão da tristeza e transformando a tristeza em doença. Isso é um problema. E a gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque muitas vezes, processos de depressão leve, se consegue lidar muito bem com uma das formas de tratamento, que é a psicoterapia. Necessariamente não precisa ser aplicado medicação para todos os pacientes. Você concorda também, Luzia, nesse sentido? Concordo plenamente. Inclusive, a hora que você estava dizendo, me fez lembrar o filme Divertidamente, né? Que os estúdios Disney produziu. Era um desenho, né? O desenho, que, na verdade, era um desenho, mas ele era mais direcionado ao adulto, sim, né? O jovem adulto do que as crianças, principalmente adulto. Né? Mas o filme é uma análise crítica dessa desconsideração ou desvalorização da sociedade, né? Em relação à tristeza, né? Parece que temos a obrigação de estarmos felizes o tempo todo, né? De não podermos ficar tristes, dar vazão à nossa tristeza, nosso momento de tristeza. E o quanto que isso, né? O filme, na verdade, ele é muito pedagógico, né? É legal assistir, pensar a respeito dessa questão, por conta de que realmente, assim, se a gente não entra em contato com as nossas emoções, todas elas, né? Que fazem parte da humanidade, não só aquelas valorizadas pela sociedade, né? Chega uma hora que o indivíduo entra em colapso, né? Sim, e a gente entende, inclusive, que são nas crises, nos momentos de dificuldade, que você amadurece, ou que você retoma a sua vida, ou faz uma reavaliação. Tem muito isso também, né? Exatamente. Inclusive, é nos momentos de tristeza e de depressão que nós mergulhamos, né? Na nossa interioridade, pensamos sobre a nossa vida, sobre nossas metas, objetivos. Às vezes até nos reinventamos quando isso é necessário. Mas você né? fala... Só completando, aquela felicidade contínua, aquela coisa, é um estado de transbordamento que a pessoa, né, ela vive mais em função de questões externas. Exatamente. Mas aí a gente vai voltar, inclusive, Luzia, naquilo que a gente falou no início, lá no outro bloco, a questão do fake life, que eu fiz uma brincadeira, né, fiz uma referência, que assim... Tanto na questão física, na questão de estar bem fisicamente, de ter aquela estética padronizada do belo, né? Como também o padrão estar feliz. Né? Sim, entendeu? Estar feliz o tempo inteiro, onde não cabe o momento de tristeza, né? Que de repente, e aí se confunde, né? Dentro do que Ibiraci está colocando. Nos Estados Unidos, eu não sei, de repente isso vai chegar aqui para a gente também, não sei, né? Porque o quanto que vamos sendo influenciados, né? Aí, né? Exatamente.
né? Mas de repente numa sociedade produtiva, numa sociedade, né, onde é obrigado estar bem, né, de repente não se permite entrar nesses estados. Então é muito importante, achei de grande valia você ter falado bem dessa distinção, né? Vem aumentando o índice da depressão, mas é muito importante discernir, né, o que é estar triste e o quanto que eu tenho direito de estar triste, ter meus momentos de tristeza também. E não transformar isso em doença, né? E não transformar isso em doença. Ou, né, também discernir quando a pessoa está num franco quadro ali de depressão, né? Seja ele qual for a intensidade, né? Sim. Se é mais leve, se é mais, né, grave. E o que isso pode acarretar, né? Acarretar. E se é feito um diagnóstico de depressão, o que nós temos que ter em mente é que nós não podemos lidar com uma questão complexa através de soluções simples. Um dado importante é que saiu recentemente publicado numa revista de cirurgia plástica nos Estados Unidos, onde mostra que um trabalho feito numa universidade no Tennessee, através do estudo de mais de 3.500 mulheres que morreram e que tinham implantados próteses de silicone, foi constatado, o estudo foi feito através dos atestados de óbito dessas pessoas, que as mulheres que tinham prótese de mama tinham 3 vezes mais chances de cometer suicídio do que a população geral. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Então, que as mulheres tiveram... E o que a gente tem observado, né? Que jovens, né, têm recorrido à cirurgia tipo plástica com o apoio dos pais. Sim. Quer dizer, isso acaba se tornando também uma questão de solução fácil, entre aspas. Mas tudo tem seu preço, né? Nossa. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Nossa, isso é um dado, assim, realmente preocupante. É verdade isso, professor. Não só as mulheres, o Brasil tem um alto índice de cirurgias plásticas e Um dos maiores do mundo. Do mundo, e de colocação de prótese, e isso se estende à mulher, né, a jovem, né, nesse caso, né, porque quer seguir esses padrões, mas está me ocorrendo aqui, desculpe, né, mas de repente, assim... será o perfil de mulheres que de repente buscam, né, talvez por uma insatisfação pessoal, buscam e colocam esse implante para se sentirem melhores, como até é veiculado por aí, melhorou minha autoestima, coisa e tal, ou há uma consequência orgânica? Desculpe, não, o que se admite é que essas pessoas já tinham uma baixa autoestima. Sim, então né? tá por aí. Então seria anterior, muito provavelmente através de um tratamento então é isso que eu queria esclarecer, que não é o fato de ter posto a prótese, que de repente isso tenha gerado alguma condição predisponente física predisponente, mas é a própria questão, né, das pessoas buscarem, né, por esses artifícios aí. E a questão da autoestima vai muito além, né, disso, porque, na verdade, tanto que vem surgindo até quadros aí, transtornos, né, que vem recebendo nomenclaturas aí, que eu não vou lembrar, não vou saber agora, né, que está relacionado a essa busca desse perfeccionismo. Eu vi recentemente na televisão, um dos canais aí fez um programa a respeito dessa questão em busca do corpo perfeito, da beleza perfeita, e meninas com 18 anos já recorrendo a médicos, né, para fazer tratamentos com colágeno, com sei lá, com um monte de coisa, porque chegou ao extremo de uma das entrevistadas dizer, olha, antes para eu postar uma selfie eu precisava de fazer tipo assim, umas 50 fotos. Agora eu faço, quer dizer, é bem esse padrão, né, dessa perfeição. Então, os dentes sempre muito perfeitos e brancos, nenhuma ruga, sobrancelha, não sei o que, de boneca, uma coisa, né, que realmente afeta demais, né? Exatamente. E, professor, eu queria só retomar, né, a gente está meio que no final do programa, mas acho que é importante a gente colocar, o senhor falou lá atrás dos 14% de jovens com depressão e 2% que podem cometer um ato, e no caso seria o suicídio, o senhor havia dito, não disse a palavra, enfim, mas que isso
tem sido recorrente. Né? Esse trabalho especificamente, ele fala desses 2% de jovens que tiveram uma tentativa séria que necessitaram de um suporte médico adequado. Ele não fala especificamente nos que foram a óbito. Porém, 10 a 15% dos pacientes deprimidos que não se trataram ou maltratados têm a chance de cometer suicídio. Isso também envolve os jovens, não é? Nós tivemos agora, recentemente, em Belo Horizonte, uma faculdade de medicina, onde em novembro 2 jovens cometeram suicídio e agora em fevereiro mais um. Né? E são adolescentes. Então isso de fato tem acontecido e temos que procurar estabelecer aí programas de prevenção ao suicídio, conscientização dos pais, não é? Os pais têm que entender que a educação dos filhos compete fundamentalmente a eles. Não dá para a gente ficar terceirizando. Não dá para jogar para a escola, nem para o professor. Não dá para jogar para a escola. A escola tem as suas funções, mas a educação, a orientação continua pertencendo aos pais. Né? Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Entre Aspas. Acho que foi muito esclarecedor, trouxe coisas assim importantíssimas que a gente até daria para estender, né, professora? Essas questões hoje fizemos pontuações importantes na questão social do jovem, né? E de alerta também, né, para quem estiver nos assistindo, seja o jovem ou seja os pais, né? Muito obrigada, professor Biracy, professora Luzia. Muito obrigada. O Entre Aspas fica por aqui e até a próxima semana.